Reavivamento, reforma e relacionamentos. O que isso tem a ver? Está no ar, ligados na palavra. Está começando pelas redes sociais do JA Central VV e pela rádio advai.net, mais um Ligados na Palavra. Hoje, domingo, dia 15 de setembro. E que bom que você veio para estudar a Palavra de Deus conosco nesse dia. Eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo pela rádio advai.net para acessar o nosso canal lá no YouTube, youtube.com/JA Central VV, e ver todos os vídeos dessa primeira temporada do Ligados. E se você está nos assistindo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter do JA Central VV, acesse a rádio advai.net, a sua rádio na internet e só na internet. Eu quero te dar uma dica muito especial. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso guia de estudos, o guia Santuário, que é o guia da nossa próxima temporada aqui do Ligados na Palavra. Mas claro, chega de conversa, porque já está conosco o nosso convidado da semana, que é o Nivaldo Júnior, que ele é coordenador dos Jovens Adventistas para todo o Centro-Sul, Estado do Espírito Santo. Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo ao Ligados. Tudo certo, Kinak? Tudo bem com você em casa? Aqui nós estamos começando agora um programa muito especial, que nós vamos estudar um tema muito importante, né? E vamos dar prosseguimento ao estudo dessa semana, que fala sobre reforma, curando os relacionamentos. Exatamente. Você quer saber o que tem a ver reforma com relacionamentos? Você vai descobrir daqui a pouquinho aqui no programa. Mas antes, claro, nós vamos falar com o nosso Deus. Então feche seus olhos para buscarmos a presença do nosso Criador. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fique conosco, nos ajude, nos oriente a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Júnior, o estudo da semana, deixa eu até trocar aqui de guia, que o estudo da semana está falando sobre relacionamento. Mas a nossa temporada, essa primeira temporada, fala sobre reavivamento e reforma. O que tem a ver reavivamento, reforma e relacionamentos? Bem, Kinak, é uma coisa um pouco complexa essa questão, porque às vezes a gente pensa somente em reavivamento e reforma como uma decisão pessoal. Eu querer mudar, eu querer parar de fazer isso, eu querer tomar tal atitude, mas o objetivo do relacionamento e a reforma, ele não é somente para a minha mudança própria. O fundamental do reavivamento e reforma é para relacionamentos. Porque Deus ele quer um povo reavivado e reformado, não para ser um povo mais bonito ou um pouco diferente do que tem aí fora, mas Ele quer um povo reavivado e reformado para que possa alcançar outras pessoas, amar outras pessoas e assim o Evangelho alcançar outras pessoas. Então o reavivamento, reforma e relacionamento é o principal, tem tudo a ver. Você fala de povo de Deus, um povo que Deus quer bonito e tal, mas nós temos algumas dificuldades que nós, digamos, olhamos para as pessoas com preconceito porque elas são diferentes de nós, correto? O que fazer com esse tipo de relacionamento, esse tipo de situação que temos? Bem, é uma dificuldade nossa, da igreja, é uma dificuldade que nós temos em relação à aceitação. Um exemplo que nós temos é uma tal de mulher do poço, né? É a tal de mulher do poço que nós vemos na introdução da lição que fala um pouco sobre ela. Essa mulher do poço era uma mulher diferente, ela era diferente dos padrões do povo que Jesus costumava viver ali, que eram os judeus. Os judeus tinham um certo rancor e um certo ódio desse povo. Então, aquela mulher do poço, poderíamos dizer que era uma mulher que chegava de forma diferente ali para Jesus. Mas a forma de Jesus tratar aquela mulher que foi a diferença. Foi algo realmente assim que mudou a forma dos discípulos verem as pessoas e amar as pessoas também. Aquela mulher era uma pecadora, era uma mulher que tinha tido vários maridos, e o marido que ela estava no momento não era o marido dela, e Jesus, de uma forma maravilhosa, fez com que aquela mulher se abrisse e aceitasse algo que era sem preço, que era uma água que daria vida eterna para ela. Agora, nós temos problemas também com relacionamentos pessoais, mesmo sendo cristãos? O relacionamento ele é algo que é uma das coisas do convívio do ser humano, e na igreja também, das mais difíceis. Se você for olhar a igreja como si, você pode achar poucos defeitos em relação à organização. Mas se você olhar nos seres humanos, nós vemos vários defeitos, inclusive em nós.
né? Então, essa questão do relacionamento entre as pessoas é algo que dificulta muito o convívio na igreja, e essa é a maior dificuldade do ser humano. E a lição vem falando exatamente sobre isso, de como nós devemos tratar, lidar com o ser humano, lidar com os nossos irmãos, não só na fé, mas também na família, no trabalho, em casa, em qualquer outro lugar. O nosso guia de estudo hoje, ele traz a história de Paulo e Barnabé. Eram duas pessoas que trabalhavam para a igreja, trabalhavam na pregação do evangelho, mas mesmo assim tiveram problemas. Por quê? E o que fazer nesse caso? Bem, para a gente entender um pouco a história de Paulo e Barnabé, a gente tem que entender o contexto da história dos dois. Paulo e Barnabé, eles eram grandes líderes da igreja, eles viviam de uma forma assim, totalmente lidando e se doando para a igreja. E uma vida de missão, como eles tinham, era algo muito difícil. Uma das coisas que Paulo e Barnabé passaram por dificuldade foi a questão do relacionamento. Eles tiveram um trabalho muito grande na missão e eles levaram uma pessoa que era Marcos. Marcos, ou João Marcos, conhecido como João Marcos, ele era um jovem que foi trabalhar e ele tinha amor pela causa. Mas ele teve uma certa dificuldade, eu entendo que ele tinha tido uma certa dificuldade, e criou um certo atrito entre Paulo e Barnabé. Para Paulo, Marcos estava fazendo meio que corpo mole. É aquela pessoa que no seu trabalho, ou lá na sua casa, você pede fazer uma coisa e ele dá uma de Batman, né? Dá uma de morcego. Fica morcegando, não faz as coisas. E parece que Marcos teve isso. E Marcos, quando passou perto de Jerusalém, ele olhou e, opa, vou voltar para a minha igreja que é mais confortável. Esse negócio de trabalhar na missão está muito difícil. Isso para Paulo soou muito mal, porque a missão naquela época era muito mais difícil do que hoje. E aí ele não quis mais trabalhar com Marcos. Mas Barnabé demonstrou um amor maior do que Paulo por Marcos. Barnabé, não, eu vejo em Marcos um potencial. E aí ele trabalhou esse potencial de Marcos, e tanto é que Paulo, quando estava depois encarcerado, preso nas suas algemas, ele chama Marcos e Marcos fica com ele. Isso é um detalhe muito importante para que a gente tenha em relação ao relacionamento. Todos nós temos defeitos e problemas, mas a gente tem que ver na pessoa o que ela tem de bom. Mesmo que ela tenha muitas coisas ruins, a gente tem que trabalhar o que ela tem de bom. E a gente tem que avançar com ela, lutar com ela e ter paciência com ela. Nós não podemos descartar as pessoas como nós descartamos as coisas hoje em dia. As pessoas são muito importantes e valorosas. Simplesmente por ter algo que não é parecido conosco, que é diferente, descartar jamais. Descartar jamais, nós nunca devemos descartar. É um exemplo, por exemplo, usando o exemplo da mulher samaritana, a dificuldade que uma mulher que tenha tido vários relacionamentos, conviver dentro da igreja, ter uma aceitação, ou então uma pessoa que teve uma vida de homossexualismo, ser aceita na igreja, isso é algo muito difícil. A gente tem que aprender com Jesus como ele trabalhou. E eu queria deixar um desafio, Kinak, para todos durante essa semana. Vamos lá, quem gosta de desafio é o momento. Seria o seguinte, para perdão, ele é fundamental que a gente comece a ter uma sequência de perdão na nossa vida. E eu gostaria que a cada dia nós estivéssemos perdoando algo ou alguém. E isso vai te dar uma cura espiritual muito grande. Primeira coisa que eu gostaria que vocês perdoassem hoje, perdoe os seus pais. Aqueles que fizeram alguma dificuldade para você, de repente seu pai te magoou em alguma coisa. Comece hoje perdoando seus pais. Eu te garanto que se você seguir essa sequência, você no final vai ter uma vida livre de rancor, livre de dificuldades com o seu próximo, e você vai ser muito mais feliz. Perdoe os seus pais, pense naquilo que ele fez de mal para você, se é que ele fez, e o perdoe. Independente se ele pediu perdão ou não, o perdoe. Faça isso. Você percebeu que vai ser uma semana de vários desafios de uma sequência. Quer saber qual o desafio de amanhã? Claro, amanhã no Ligados. Mas, Júnior, antes de terminar, por favor, ore para a gente. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Pai de todas as coisas, o Criador de tudo. Mas nessa lição, Senhor, o Senhor tem nos demonstrado que aquele perdão que o Senhor quer nos dar depende do perdão que nós damos ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar o próximo. Nos ajude hoje a perdoar principalmente os nossos pais, perdoando eles pelas dificuldades que eles tiveram na vida deles e que de repente trouxe para nós. Ajuda-nos para que nós possamos viver uma vida sem rancor, sem dificuldade, em nome de Jesus, amém. Agora é com você, Bíblia na mão, guia de estudos na mão, e vamos estudar mais um pouquinho. Mas lembre-se, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia, e o capítulo de hoje é Salmos 39. A gente se encontra no próximo Ligados. Tchau!